Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso Reprograme-se. E nós vamos ter 3 aulas com um tema bem dentro de reprogramação mental que eu considero esses 3 temas extremamente importantes se você quer de fato mudar a sua vida, mudar a sua cabeça, mudar a sua crença, mudar a sua energia, mudar as suas atitudes, suas escolhas. E a nossa primeira aula é justamente sobre ela, crença. Nós vamos falar aqui sobre um poder extremamente grande que todos nós temos em nós. A questão é que nós não sabemos usar, mas todos temos, indistintamente. Esse poder funciona independente do nosso nível de consciência, independente da nossa ignorância, do nosso conhecimento. Claro que quando nós temos uma consciência mais expandida, quando nós temos mais conhecimento, nós ganhamos mais habilidades. Sendo assim, nós somos mais capazes de manipular esse poder. Mas esse poder ele existe, independente de qualquer coisa. Só que infelizmente ele é muito mal usado. Quando a gente traz aqui para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas coisas, a gente vê que ele é muito mal usado. Como é que eu sei disso, gente? É simples, né? Aí não precisa nem ser um profissional no assunto. Basta olhar para a nossa realidade. Basta olhar para a nossa vida que nós vamos saber se estamos de fato usando o nosso poder de crença a nosso favor ou contra nós. Para saber o que é crença, às vezes dá a entender que a gente está falando aqui de uma coisa religiosa, né? Ai, crença, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito em Maria e José. Não. Crença, o que é crença? É o poder de acreditar. É fé. Normalmente a gente associa isso a algo espiritual, mas não tem nada a ver. Não tem ligação direta nenhuma com isso. Crença é a capacidade de acreditar em alguma coisa. Qualquer coisa. Quando você fala assim, não, eu acredito que esse produto é bom, vou comprar. Pronto, é fé. Você está validando. Você está dando crédito para aquilo. E crença é isso, gente. Pode acreditar no que a gente quiser. Do mesmo modo como você acredita em Deus, você pode, eu acredito que barata é um bicho nojento. É uma crença. Bom, se eu acredito que se chover hoje, meu cabelo vai ficar um lixo. É uma crença. Crença é validar alguma coisa, dar crédito, dar importância para alguma ideia, para algo que está sendo pensado. E parece que é simples, né? Uma coisa boba assim do dia a dia, mas isso tem um poder extraordinariamente forte. De fato, gente, a nossa vida ela está fundamentada em cima disso, daquilo que a gente acredita. Por mais bobinho que pareça, né? Por mais simples que pareçam certas coisas que a gente faz, essas coisas têm um poder enorme de influenciar a nossa vida de uma maneira, assim, muitas vezes irreversível. Nós temos esse poder e essa capacidade de manipular, presta atenção, de manipular e determinar o nosso destino a partir daquilo que a gente acredita. Claro que quando se fala de espiritualidade, outras coisas estão envolvidas dentro dessa equação, como karma, né? Como ação espiritual, como o mundo astral, o mundo espiritual, tudo isso obviamente influencia em quem somos e influencia também na nossa vida aqui na Terra. Mas o que define, o que determina, o que bate o nosso martelo mesmo são as nossas crenças. Eu vivi por muitos anos debaixo da crença em Deus e no diabo, né? Acho que como a maioria de vocês que está me ouvindo. E aquilo para mim era real. Era real de tal forma que, como eu sempre tive a mediunidade aberta, a minha mediunidade ela conseguia interpretar uma realidade conforme a minha crença. Deixa eu dar um exemplo. Se eu tinha alguma visão com algum ser das trevas, com alguma coisa maligna, o que acontecia? Eu via essa entidade, eu interagia com essa entidade, eu interpretava energeticamente essa entidade conforme a minha crença nela, ou seja, a visão que eu tinha dela. E a gente aprende, cresce sabendo, né, que
dentro desse conceito de crença religiosa, que o diabo, por exemplo, é uma criatura de chifre, de rabinho, de garfinho na mão. Se você acredita muito naquilo, as suas experiências com essas energias malignas, elas serão todas voltadas para essa visão. E não somente isso, tá? Mas quando você acredita no diabo, por exemplo, você encontra ele em toda parte. Você vê a manifestação desse diabo em toda parte, você tem provas de que esse diabo ele é real. Gente, é assim. Por quê? O universo, ele sempre trata de nos dar razão. Todos nós temos razão em nossa forma de pensar e nossa forma de acreditar. Quando acreditamos piamente, assim, com força, numa coisa, numa ideia como Satanás, por exemplo, né, que a gente nutriu por tanto tempo e nos foi passado com uma veemência tão grande, né? A gente começa a viver com aquilo. Aquilo faz parte da nossa realidade, aquilo faz parte da nossa vida. A gente vê aquilo em toda parte. É real para nós porque a gente acredita. E é simples assim. Se eu começar a falar para você se eu acredito em fada madrinha, que eu acredito em fada madrinha, e se eu começar a dizer para mim, né, mais do que falar para vocês, mas se eu começar a afirmar para mim que eu acredito em fada madrinha, que eu tenho uma fada, que eu tenho uma fada, e eu realmente entrar naquela coisa de gravar na minha mente que eu tenho uma fada e que a fada vai me ajudar e fazer as coisas na minha vida, você pode ter certeza que essa fada vai aparecer. Porque é meu poder de crença. O meu poder de crença diz que aquilo que eu acreditar vira minha realidade. Eu sei que dá uma raivinha, né? O ego tem uma raivinha quando ele escuta isso que eu tô falando com você, porque você pensa assim, pô, né? Eu me desgracei a vida inteira pra esse cara vir falar pra mim que tudo foi resultado do que eu acreditei. Grande parte sim, não vou dizer tudo, né? Que eu já falei que existem outras questões que envolvem a vida da gente além disso, mas esse é o poder mais forte dentro dessas questões. Até mesmo karma, espiritualidade, nada disso pode atuar na sua vida sem seu poder de crença. Não pode. Eles podem tentar se aproximar, tentar se comunicar com você, tentar fazer você enxergar alguma coisa, tentar fazer você ter uma nova visão das coisas, mas para ser real, você tem que acreditar. E o problema, gente, é que a gente passou muito tempo acreditando em besteira, né? O que acontece? Do 0 aos 7 anos é o período que a gente desenvolve a nossa psique, né? Nossa psicologia, nossa personalidade. E ali é onde a gente recebe essas informações, que crenças são informações, são ideias, com maior força. Porque a nossa referência, quando nós temos uma idade, né, de 0 a 7 anos, toda a nossa referência de vida ainda não é a gente. E costuma a gente ficar velho, bobo, mas ainda não se ter como referência. Olha, você vê o nível. Às vezes a gente passa a vida inteira, décadas, tendo como referência os pais e nem se manca disso, nem percebe que aquelas ideias que você tem, que aquelas crenças que você tem, que aquele seu comportamento, tudo a gente vai falar nas próximas aulas, que tudo isso é fruto do que você aprendeu lá atrás. Às vezes a gente nem percebe isso. A gente nem percebe que está reproduzindo aquilo que nos foi dado como herança psicológica, metafísica, energética, espiritual, desse 0 aos 7 anos. Isso acontece por quê? Porque do 0 aos 7 anos, o seu inconsciente está muito mais aberto, porque ainda não formou a personalidade. As ideias que você tem da vida são aquelas que te são passadas, você ainda não tem a capacidade de discernir por conta própria. Você ainda está desenvolvendo tudo isso. Você não nasce pronto, o bebê nasceu pronto, aí o bebê acabou de sair da mãe, já ganhou um tapinha lá e já começa a pensar, opa, isso aqui eu não quero acreditar, isso aqui não serve para mim, aquele outro ali não combina com o que eu quero, será que é isso mesmo? Você não faz isso, né? Você pode ter uma vez ou outro momento de questionamento ali perante a sua mãe, perante seu pai, perante o padre, perante o papa, perante o seu pastor, sei lá o que foi que te educou.
Você pode ter um momento que aquilo soa estranho para você, mas você não tem o intelecto desenvolvido o suficiente para questionar, para argumentar aquelas ideias. Então, o adulto, como tem mais argumentos, ele acaba te vencendo na batalha. Aí você acredita, ele te convence. Raras exceções de espíritos muito evoluídos, né, que embora passem pela questão do esquecimento, porque todos que reencarnam aqui passam por isso, mas, embora ele passe pelo esquecimento, a sua consciência é muito mais expandida. Então, ele tem uma capacidade de percepção das coisas muito maior do que o restante das pessoas normais, entre aspas, né? Porque todo mundo é normal. Aí, ele tem uma condição de às vezes, até nem intelectualizar, mas ele sente aquilo como verdade, ele sente aquilo como mentira, porque o sentir não depende do intelecto. O sentir vem da alma. E a alma é velha. Se o espírito é velho, se o espírito é macaco velho, se ele já sabe das coisas, se ele tem um desenvolvimento espiritual mais avançado, por mais que a psique dele, que o intelecto dele não compreenda aquelas situações, ele vai sentir que tem alguma coisa errada com aquilo e vai questionar. Só que vocês concordam comigo que do 0 aos 7 anos é muito difícil a gente ter essa capacidade de argumentar crenças. Inclusive o próprio Jesus, que sempre é o nosso exemplo de tudo aqui, né, ele fugiu de casa aos 12 anos porque ele estava ensinando no templo, né, para os doutores da lei, estava discutindo esses assuntos com os doutores da lei. Mas você pode ver, não foi do 0 aos 7 anos, né, foi com 12. Ali ele já tinha suas ideias mais bem fundamentadas, os seus conceitos de vida mais bem fundamentados, então ele tinha condições e propriedade para argumentar, com certeza porque ele estudava muito, argumentar com os doutores da lei e ter uma percepção muito mais ampliada da vida do que aqueles doutores da lei tinham, porque, claro, ele era um mestre ascensionado, né? Então, Sananda sabia daquilo tudo. Então, quando Jesus ia crescendo, a consciência de Sananda ia se expressando através dele, mas falando de nós, da grande maioria aqui do planeta Terra, que caímos no esquecimento total, que somos seres, entre aspas, ordinários, buscando a nossa evolução. Do 0 aos 7 anos já fica meio difícil a gente entender as coisas, né? Então o que é verdade para nós? Aquilo que passam para a gente é tido como verdade. E às vezes a gente nem questiona, porque a gente é até ensinado a não fazer isso. Então a gente cresce e simplesmente abraça aquilo como nossa crença e vai levando a vida em cima daquilo sem ao menos questionar. Até aí tudo bem. Quando a gente é criança, não vamos ter a obrigação de questionar, porque a gente nem tem condições. Mas o pior é quando você fica adulto, passa dos seus 20, dos seus 30 anos e continua ainda debaixo daquilo. E não para em momento nenhum para se perguntar se aquilo de fato procede. Às vezes você está vendo a sua vida indo para o buraco, você está se lascando, você está passando aquela situação difícil, debaixo daquelas crenças e nem se manca. Que aquelas crenças não estão produzindo aquilo que prometeram. Claro, em se falando de crenças, principalmente religiosas, os que nos ensinaram já criaram todas as suas desculpas para nos manter presos nessas crenças, né? Por exemplo, eu acredito que sou filho de Deus e que mereço melhor. Isso quase todas as religiões pregam. Só que ela tem uma desculpa quando não está dando certo para você achar que você está em pecado. Você está sendo provado por Deus. Você está sendo perseguido pelo diabo, ou seja, tem todo aquele arranjo de desculpa, de coisa, para você ter uma desculpa para o seu insucesso, para o seu fracasso. E tudo isso são crenças. Todas essas coisas são crenças que são colocadas em nós. Por que, por exemplo, a gente cresce gostando de televisão? Por que a gente cresce gostando das coisas que gosta? Por que nós, como sociedade, como seres humanos, temos um comportamento bastante comportamentos parecidos uns com os outros? Porque aprendemos a fazer coisas que desde pequenos nos foram passadas como boas, como normais, como coisas que todo mundo faz, é o certo, é o bonito, é o legal, e a gente aprende a gostar. É crença. Você acreditou que isso era legal, aí começou
a viver por causa disso. Viver em cima disso. Que isso é legal, aí você aprende a gostar, porque a crença é de que isso é legal. Então a crença, ela não só vai determinar as coisas que acontecem na sua vida, como ela também determina os seus comportamentos. Pode observar que você só se comporta de uma forma porque tem uma crença por trás. É isso que a gente vai ver na terceira aula, atitude. Mas agora, mais especificamente, eu quero falar de crença. Esse poder extraordinário que pode mudar a sua vida, se você entender o que é isso. Olha, se você entender essa aula aqui hoje, claro, gente, que escolhas e atitudes também são extremamente importantes. As duas próximas aulas são extremamente importantes. Mas se você entender só isso aqui, do que é crença, de como que funciona na prática, pronto, você vai ter mudado a sua vida toda. Só nisso. Já vai ter dado um passo gigantesco rumo a uma realidade melhor. Quando a gente fala de mudar crença, que esse é o nosso projeto dentro desse curso, significa reprogramar a sua mente, né? Que é tirar aquelas ideias que estavam lá e colocar uma ideia diferente, colocar uma crença nova e colocar uma informação que gere coisas diferentes daquelas que foram geradas até aqui. Sabendo que a sua vida hoje é um produto daquilo que você acreditou por todo esse tempo, pensa comigo. A sua mente, ela gravou essa informação. Tipo, vou dar um exemplo. Ah, dinheiro é difícil. Ai, meu Deus, como que a gente escuta isso, né? Dinheiro é difícil, dinheiro não cai do céu, as coisas são complicadas, as coisas são difíceis, a vida não é fácil. Tudo isso que a gente recebe, a gente não só arquiva com muita força, porque está vindo da mãe, está vindo do pai. E quando a gente está nessa fase que eu falei aqui do 0 aos 7 anos, a nossa referência de vida são nossos pais, primeiramente, se você teve os seus pais ou quem quer que seja que te criou. Então tudo que seu pai fala, que sua mãe fala, é como se fosse assim um grande avatar, né, universal. Falou, então é a verdade absoluta. Você nem ousa questionar, porque a sua mãe, é o seu pai que falou aquilo. Se ele falou, ele é um grande sábio. Às vezes é um porra louca, mas para você, do 0 aos 7 anos, é um grande sábio. É alguém que tem experiência de vida. Se minha mãe está falando, ela sabe o que ela diz. Se meu pai está falando, ele sabe o que ele diz. Porque ele é um homem. Porque a gente tem aquele amor, né? Aquela admiração, aquele senso de que o pai e a mãe são duas criaturas que nos protegem, que nos acolhem, que nos amam, que cuidam da gente, que suprem as nossas. São só Deus, né? A nossa primeira referência de Deus é pai e mãe. Ou tio, ou vó. Não sei quem que você teve, mas quem criou você é a sua primeira referência de Deus. Então você tem o maior respeito por aquela criatura. É como se Deus descesse aqui na forma de um ser e dissesse para você, fulano, ó, a vida não é fácil não, viu? É um cagaço atrás do outro. Pronto, você não vai questionar. Desceu de nave. Desceu de nave na sua frente, abriu aquela escadinha tipo a nave da Xuxa, desceu para você e falou, olha, a vida não é fácil, a vida é cagaço. Você acreditou? Pronto, você não vai questionar, porque para você aquilo é a expressa representação da divindade. Pronto, você acreditou. E aí virou lei, né? E você não questionava seus pais. Porque para você eles eram algo muito superior. Eu mesmo tinha isso. Nossa, achava assim no começo que meu pai, que minha mãe eram seres extraordinários de Andrômeda que vieram aqui me ajudar a viver. Porque a minha consciência era essa, né, de que os pais sabiam de tudo. Eu achava que minha mãe sabia de tudo. Eu achava que ela sabia tudo, que ela era, entendeu? Aí você desenvolve, você aceita aquilo que seus pais te passam como a lei absoluta, porque pelo carinho, pelo respeito, pela devoção, pelo amor que você tem e pela representação deles na sua vida. Obviamente, quem cuida da gente, quem ama a gente, quem dá o melhor pra gente, o melhor que pode, o melhor que sabe,
a gente tem uma forma respeitosa de enxergar aquele indivíduo. Então, o que aquele indivíduo fala pra gente, a gente vai considerar com maior força. A gente vai abraçar com uma força diferente. Isso acontece dentro da minha própria família. A única pessoa que meu sobrinho escuta sou eu. Não escuta mais ninguém, não escuta a mãe dele, não escuta a avó, avô, não escuta nada, primo, nada, tio, nem nada. Não escuta ninguém. Ele só escuta a mim. Porque a forma como eu o trato, o respeito que eu dou para ele, a maneira como eu lido com as circunstâncias que ele enfrenta, com os lados dele, com as fraquezas dele, com tudo que ele vivencia sem julgamento, apenas com amor e compreensão, tudo isso criou nele uma visão muito positiva a meu respeito. Então, como eu sou aquela pessoa que sempre o viu de forma positiva, sempre deu o melhor que podia e não o julgou, e não o perseguiu, e não foi mal com ele, e não o criticou por qualquer coisa, antes tentou entender para ajudar, então isso fez com que ele me visse de forma diferente, de forma respeitosa. Então tudo que eu preciso falar com ele, todas as orientações que eu preciso dar para ele, ele escuta. Sem me faltar com respeito. E às vezes eu percebo ele grita com as outras pessoas. Nunca gritou comigo numa conversa assim. Por quê? Porque eu causei esse efeito nele. É crença. Poder de crença. Ele acredita que eu sou essa pessoa positiva e que ama ele. Essa crença nele vai moldando os comportamentos dele. Olha para vocês verem como é que isso funciona. Então a gente abraça aquelas ideias do 0 aos 7 anos, cresce com aquilo, aí começa a experimentar aquilo na realidade e vai se tornando cada vez mais contundente aquela informação. Aquilo vai visceralizando cada vez mais, vai enraizando cada vez mais, vai se aprofundando cada vez mais, de modo que a sua vida se desenvolve todinha em cima daquilo. De que dinheiro é difícil. Esse dinheiro é difícil vai ser sempre. Aí você vem para um curso de reprogramação mental, depois de ter se lascado décadas, ou não só esse curso, mas como toda a espiritualidade, às vezes eu vejo, até na magia da transformação, aí o indivíduo pensa que vai fazer um processo, vai fazer um trabalho e semana que vem já vai estar acreditando em tudo diferente, a vida já vai ser um mar de rosa. Nossa, mudei minha crença, olha, agora eu estou manifestando assim, pá, o desejo acontece, pá. Só que ela invalida que o inconsciente trabalhou com uma determinada informação por décadas. Aquilo está gravado por décadas. Aquilo está debaixo de uma série de valores que a pessoa tem. Porque afinal foi a mãe que passou para aquela pessoa. Então tem um valor sentimental. Aquela bosta de crença ainda tem um valor sentimental para a pessoa. Porque foi a mãe que ensinou, foi o pai que ensinou. Aí minha mãe me disse, minha mãe era uma mulher tão guerreira, batalhadora, sofrida. E me criou com tanto sacrifício, que a gente acha lindo, né? Um sacrifício, porque também é outra crença. Então se o mínimo que eu posso fazer para mostrar alguma consideração e gratidão por tudo que ela fez por mim, eu validar o que ela me ensinou. É uma questão de honra. E aquilo vira mantra, em discussão até de relacionamento. Bem que minha mãe me avisou. A minha mãe já dizia, não é assim? Como diz a minha mãe, tá. Aí eu aprendi que minha mãe me ensinou que a gente tem que conseguir as coisas com muita honra, com muito esforço, porque minha mãe me ensinou que não vale se for fácil. O que é fácil não presta. Como diria meu pai, né, o Deus do universo, dinheiro não dá em árvore. Você acha que meu dinheiro é capim? Como a Márcia cresceu ouvindo isso do pai dela. Acho que meu dinheiro é capim, vira mantra, né? A gente ainda joga aquilo nas discussões futuras, porque a gente, quando tem um valor sentimental, determinada crença, você sabe que a gente cresce e se transforma naquela pessoa. Você se transforma no seu pai e na sua mãe. Porque aquilo é tão importante
para você que você fique igual. Olha o poder de crença. Uma vez isso aconteceu, eu vi isso com vizinhos meus. O pai gritava quando eles eram novinhos. Aí passaram-se os anos, eles ficaram adultos, eles estavam criando os filhos deles igual ao pai criava. Aquele mesmo discurso. Aí dava aquela palestra gritando. Vocês não têm dó de mim, vocês não me ajudam. Gente, eu fiquei assim, embasbacado de ver. Eles estavam usando o mesmo discurso do pai, a mesma, até a entonação, o jeito que fala. Se bobear porque eu não estava olhando, até a linguagem corporal é a mesma. Vamos supor que seu pai tinha um hábito de se bater na parede enquanto xingava. Você vai crescer, você vai fazer isso, porque você absorveu aquilo. Ah, meu pai está fazendo isso porque me ama, porque ele se importa comigo. Aí você vai transferir aquilo para os filhos. A crença, essa crença que é passada para a gente, ela tem valor sentimental. Aí é muito mais difícil tirar. Porque além de estar enraizado em você, tem esse valor sentimental. E aí é que se lasca. Aí a pessoa acha que vai pensar positivo e vai mudar. Tipo, só pensar positivo. Eu tenho poder que faz tudo dar certo. Aí muda. Tenta. Você já tentou. Eu sei que você já tentou. É claro que eu sei. Que você já tentou isso várias vezes, né? Já tentou mudar suas crenças várias vezes. Dessa forma, e não conseguiu, né? Eu tento e não consigo. Por quê? Porque aquilo está gravado. Ah, mas como é que eu desgravo? Você tem que fazer o mesmo processo. Os Elohim falam, tem que fazer o caminho de volta. Você tem que começar a colocar na sua mente aquilo que você quer acreditar como uma nova lei. Dá valor para aquilo. Dá força para aquilo. Aquilo tem que ser visceral. Aquilo tem que ser tão forte quanto foi quando sua mãe te ensinou. Aquilo tem que ser tão forte quanto foi quando seu pai te ensinou, o padre te ensinou lá na missa, que você chorou, que você se emocionou e você achou que era Deus que estava falando, que Jesus estava falando com você. Aí você acreditou naquilo, você fez a sua vida inteira em cima daquilo. E muitas vezes você nem teve o resultado que você queria. Porque o universo tem lei. Por mais que você acredite que uma cadeira é seu Deus, o universo tem lei. E o universo não vai se comportar 100% da forma como você acredita, só porque você acredita assim. Porque tem lei. Aquilo que é lei, aquilo que é princípio universal, vem antes de qualquer crença que você possa ter. Vem antes. As suas crenças determinam a sua realidade, mas não a vida. A vida tem as leis próprias e que se a gente não estudar, a gente fica para trás. Então, como que se forma uma crença? Primeiro você pensa, que é uma ideia. Exemplo aqui, a vida é difícil. Foi uma ideia que sua mãe te vendeu. Aí você sente. Segundo passo, você recebe a ideia, a vida é difícil. Aí tem o segundo passo que é sentir. Deixa eu sentir a vida difícil. Como você não tem uma vida difícil, né? Você nem tem vida. Quando você é criancinha, vida própria, né? Você é um reflexo dos seus pais, da sua família. Você começa a ver essa vida difícil na experiência deles. Aí você fica percebendo o quanto seu pai sofre para pagar as contas. Você fica percebendo o quanto a sua mãe rala o tchan para dar conta. O quanto sua mãe luta para manter a casa limpa, para trabalhar fora, para poder manter tudo em ordem para os filhos. Aí você começa a sentir a crença deles na própria vida deles. E como você não tem noção nenhuma de nada, né, capacidade para questionar aquilo, como você não sabe que aquilo é verdade na vida da sua mãe e do seu pai porque ela acredita, porque eles acreditam, você não tem essa noção. Aí você vai, olha e fala, pô, é mesmo, olha, a vida é difícil mesmo. Bem que minha mãe falou.
Ela falou que é difícil e eu tô vendo o difícil manifestado na vida deles. Aí você sente o difícil. Sentiu o difícil, pronto. Começou a mexer com a sua bioenergética. Pensou, sentiu, criou uma emanação poderosa, criativa. Aí você sentiu a pobreza na vida dos seus pais hoje. Semana que vem acontece um outro fato, você vai sentir de novo. Quando você for no supermercado com seus pais, você vai sentir de novo. Que estão lá com a listinha, com o orçamento, porque não pode passar disso. Que tem que trabalhar com orçamento, não porque por gestão, mas porque não tem mesmo. Aí você está lá sentindo de novo a crença dos seus pais. Na outra semana acontece um outro fato. Vocês vão no shopping comprar presente, aí o pai e a mãe começam a olhar preço, porque tá caro, porque tá caro, porque não tem, porque tá caro, porque não tem. Novamente você sente a pobreza nos seus pais. Você cresce sentindo aquilo o tempo todo. Sentiu, virou um estado. Aí é como alguém cagar e sentar em cima. Virou estado, virou crença. Pensou, sentiu, virou um estado. Estado. Por isso a gente fala de emoções e sentimentos, que são coisas diferentes. Emoções são reações. Sentimentos são estados. De tanto sentir aquela emoção assenta, aí vira um estado. Virou um estado, virou aquilo que você está vibrando o tempo todo. Pronto, virou crença. A vida é difícil. Aí você cresce, a sua vida fica difícil, claro que você está acreditando nisso. Pronto. Pegou a herança energética dos seus pais. A vida é difícil. É assim que começa. E o caminho de volta é o mesmo. Primeiro, tudo aquilo que você acredita, você pode descrer. Como, Vinícius? A hora que você quiser. É sério, a hora que eu quiser eu tenho esse poder de falar, não creio mais nessa bosta de vida difícil. Sim. Vinícius, mas vai funcionar na primeira vez que eu disser? Não. Não vai, porque você acreditou naquilo durante muito tempo da sua vida. Décadas, muitas vezes. Então você acha que vai pegar na primeira? Não vai. Porque na hora que você atacar o eu descreio, isso é besteira, a vida não é difícil porra nenhuma. Na mesma hora vem a mãe, vestida de Nossa Senhora para você. Meu filho, que absurdo é esse que você está dizendo? Ela ainda vai e roda o vestido dela, assim, como uma baiana doida. A vida é difícil, sim. Olha como eu sofri. Ela vai te contar a história de novo. Olha como eu sofri para criar vocês. Ela vai fazendo isso, o movimento que eu queria que fosse vídeo para vocês verem, mas não tem como. Ela vai fazendo um movimento com a saia assim. Olha o sofrimento e rodando em volta de si mesma, como se fosse uma baiana. Olha o sofrimento que eu tive para criar vocês. E vai dançando aquele mantra, aquela macumba. Você lembra? Aí começa a contar, né? E já tô dançando. Eu tô dançando aqui para fazer. E já vai. Você lembra aquela vez no supermercado que o seu pai, né? Não conseguimos comprar o seu brinquedo. Mexe no drama. Mexe na parte sentimental da criança, do adulto que ainda é criança, né? Porque não tem posse. Lembra que não conseguimos. Por que não conseguimos comprar o seu presente? Porque a vida é difícil. E ela quase rebola até o chão para falar isso. Volta o programinha. Se eu não tiver força para combater isso, meu filho, dança. Dança. A sua vida dança em cima daquela crença. Por isso, quando fala de reprogramação mental, a maioria das pessoas fica no meio do caminho e morre ali mesmo na praia. Porque não é para qualquer um enfrentar tudo isso e mudar as crenças. Você tem que passar muitas vezes por cima de valores sentimentais. Mas eu quero te dizer que combater aquela crença que sua mãe te ensinou não está fazendo você desconsiderar todo o esforço, todo o amor e todo o empenho que seus pais tiveram em criar você de jeito nenhum. Você está combatendo a crença, não é o seu pai e a sua mãe. Até porque aquilo que eles passaram para você, eles também aprenderam como certo. Eles são tão vítimas dessas crenças erradas quanto você está sendo e ainda está sendo. E suas crenças, as nossas crenças,
são o canal através do qual o nosso poder criador flui. A crença é o filtro de tudo. Por isso que eu falo, até canalizador. Você quer ser um canalizador bem-sucedido, tem que trabalhar suas crenças. Porque tudo vai passar por aquele canal. Se ele acredita que a vida é difícil, a mensagem do Espírito, por exemplo, que fala a vida é maravilhosa e fácil, não vai passar pelo filtro dele. Não vai dar algum pau. Ou aquela informação não vai passar, ou ela vai passar distorcida. Porque a crença é o tubo por onde a energia do Criador passa. E se não mudar isso, se não mudar a crença, não muda a realidade. É como se você tivesse um revólver. A bala tem que passar pelo cano, certo? Para atingir aquela árvore que está na sua frente, vamos supor, né? Então a bala vai passar dentro desse cano. A bala é o poder que atinge. Mas se você não direciona para a árvore, você nunca vai acertar a árvore. E a culpa não é da bala, certo? A culpa não é de Deus, porque minha vida não vai para frente. Não, você que não direciona o seu poder, o poder de Deus para o lugar que você quer. E reprogramação mental é isso. É redirecionar as suas forças para o lugar que você quer acertar, que você quer atingir. E quando se fala em crença, agora eu quero que você joga, eu vou até sair da cadeira, eu quero que você joga por terra tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você vestiu na sua vida como verdadeiro, tá aquela coisa, eu não abro mão dessa crença, eu não abro mão dessa verdade, isso para mim é absoluto. Abre mão disso tudo, essa porcaria toda que fez você entrar nessa aí, ó, que você tá. A vida é difícil, joga no lixo, você não presta. Depende, o que você quer ter? Você quer ter uma vida difícil? Então tá tudo certo, essa crença está servindo para você. Mas se não é o seu caso, joga fora. Vinícius, como é que eu reprogramo a minha mente? Pelo amor de Deus, eu já sei que tudo isso aí que você me falou, verdade. Eu não só nutria crenças, como eu defendia essas crenças, como se elas fossem decretos dados por um Deus, no caso meu pai e minha mãe. Se eu quiser reprogramar, como é que eu faço? Boa pergunta que você fez agora para mim. Percebe que tudo aquilo que você acredita, você coloca no presente. Presta atenção. Nessa frase mesmo que eu estou usando como exemplo aqui, a aula inteira. A vida é difícil. Está no presente. É difícil. Você não fala a vida foi difícil. A vida vai ser difícil. Você pode falar, tipo assim, isso que eu vou passar vai ser difícil. Mas as suas crenças, aquilo que determina o seu destino agora, você afirma no presente. Presta atenção. Usa as afirmações da meditação. Eu sou pobre. Eu sou. Validou. Eu sempre fui. E sempre fui também pega. Pega por quê? Porque indica um estado de permanência de uma determinada crença. Quando você assenta um estado de permanência, eu sempre fui pobre, eu sempre fui assim, minha vida sempre foi ruim. Então quer dizer que você está mantendo um legado energético, mantendo uma herança. Sempre foi, então vai continuar sendo. Até porque, se eu sempre fui pobre, significa que a tendência é que eu continue pobre na sua visão, na sua percepção da coisa. Assim como seus pais, com certeza acreditam nisso, porque os pais deles também tinham essa mesma crença. Vai passando. Isso é maldição hereditária, vai passando. Então percebe que tudo aquilo que você acredita está no presente. A vida é difícil. As coisas são complicadas. Dinheiro não cai do céu. Solução não aparece. Presente. Do nada. Tudo é com muita luta, tudo é com muita dificuldade. Tudo é complicado. Olha o seu é. Então, prestando atenção nisso, que tudo aquilo que é a sua crença está no presente, a partir desse momento, tudo aquilo que você decretar, você vai prestar atenção. Já viu as gírias que a gente usa, as expressões de linguagem que a gente usa dentro de uma conversa? É complicado, né?
Ah, é difícil, né? Pois é, a vida é assim mesmo. Pois é, as coisas são assim mesmo. Quem sabe um dia melhora, né? Garra com Deus, boba. Não é assim que a gente fala? E nisso, nessas pequenas coisas, a gente está vendo as nossas crenças. Principalmente quando você está distraído. Quando você está concentrado, não. Porque aí seu ego quer mostrar bonito, aí ele começa a falar, não, tudo é fácil. Não, a minha vida é maravilhosa. Na frente dos outros, para mostrar bonito para os outros. Mas quando você está distraído, você vê a sua crença. Você quer saber como é que você vê a sua crença? Quando chega a conta. A fatura do cartão. Quando chega o boleto para você pagar. Do aluguel. Da prestação de não sei o quê. Aí você vê. Quando você olha para sua carteira, o dinheiro acabou. Quando você está passando aquela esteira no supermercado, você quase vai para a esteira do supermercado com um rosário, assim, pelo amor de Deus, não passa de tanto. Não passa de tanto, Senhor, faça um milagre. Aí você começa até a fazer a macumbinha de novo. Você vai com o seu terço, passando na compra. Cada produto que passa é um Ave Maria, um Pai Nosso. Por quê? Aí você está vendo a sua crença. Porque você acredita no pouco. Você sente o pouco, porque viu o diabo da sua mãe sentir. Aí você pegou para você. Então o seu é o que está determinando a sua crença. Mas você não vai, dificilmente você vai conseguir provocar um novo assim, do dia para a noite. Você tem que tirar esse antigo. E com muito trabalho que você tira. E a mente é um aparelho, ela grava. Você sabia disso, que a mente é um aparelho? Ela grava aquilo que você manda. Uma máquina. Trabalha conforme os comandos que você oferece. Então, se você estiver disposto a oferecer novos comandos, a mente vai gravar. Então, um exercício para você fazer isso. Começa a colocar num papel tudo aquilo que você quer que seja a sua nova crença. Tipo, a vida é fácil. A vida é maravilhosa. Tudo dá certo para mim no presente. A única afirmação que você vai usar no passado, positiva, que é foi, sempre foi. A minha vida sempre foi maravilhosa. Aí funciona. Ah, minha vida sempre foi ótima, eu sempre tive tudo que eu quis. Ah, mas é mentira, não interessa. A sua mente não discerne o que é mentira, do que é verdade, ou o que você acredita vira realidade. Pronto. Engana a sua mente. Conta para ela uma história diferente até que ela acredite. Quando ela acreditar, sua realidade vai ser aquilo. Escreve lá as suas crenças. Passado foi, presente é e futuro será. E a gente normalmente só é positivo quando fala de um futuro, né? As coisas vão melhorar. Um dia tudo fica bom. Dias melhores virão. Minha mãe fala muito isso comigo. Meio difícil dias melhores virem, né? Porque se a realidade ela é uma projeção do que acontece agora, e se o futuro é uma projeção do que eu crio no presente, se eu estou falando que a vida é difícil, qual que é o futuro que eu estou criando para mim? Um futuro difícil. Então, como é que dias melhores virão? Não tem jeito de virem. O seu futuro é uma expressão do seu presente, assim como o seu presente é uma expressão do seu passado. Você quer um futuro melhor? Começa a afirmar diferente agora. A vida é fácil. Mas não aceita o pensamento contrário, não. Você vai negar o pensamento contrário, você não vai aceitar. Quando vier para você, você fala, não, eu nego. Eu rejeito e eu desfaço. Isso é mentira. Quer ter a prova? Começa a observar a vida de pessoas que são assim, positivas. Aí você vai ver que tudo é crença. Não, a vida é fácil sim, cacete. Põe um palavrão para ficar mais enfático. As coisas sempre vêm para mim. Põe lá no papelzinho. As coisas boas sempre vêm para mim. Ah, não, tudo bem, se é besteira, se é bobagem. Tira o peso emocional negativo que você colocou em cima dessas porcarias de crença. Tira o peso emocional negativo. Aí as contas que... Aí vem, né? A mãe, a baiana, a mãe de... Mas meu filho, e os boletos, e as contas, e o cartão de crédito. Vai até servir num acarajé enquanto eu te lembro dos seus problemas. Você fala, isso é bobagem. Não vou dar importância para isso. Isso é besteira, mãe. Você tá louca. Não quero a sua crença, não quero a sua cabeça, não quero as suas ideias. A vida para mim é fácil.
Aí você pega a sua bolsa e vai sair, a vida é para minha face, a vida é para minha face, e eu vou olhar só o que é bom. Passa na vitrine, vê um vestido, vê uma roupa bonita, vê um carro bonito, vê aquilo que atrai o seu coração. Fala, não, eu vou olhar para isso porque isso é para mim. Começa a pôr, é assim que faz. Não tem jeito, meu anjo, de fazer de outra forma. Ah, você me dá seu nome, vou fazer uma macumba para você, eu vou te mandar um cristal da magia e pumba, vai melhorar tudo. Não, é assim. Se você não atuar ativamente, não muda porque esse é seu arbítrio. E você sai e fala, a vida é maravilhosa, olha como o céu está azul. E a cabeça falando, é a baiana falando na cabeça, né? E a vida é difícil? Nossa, como é que você vai fazer para pagar suas contas? Como é que você vai fazer para pagar seu lugar? Como é que você vai fazer para pagar? Como é que você vai fazer para poder conseguir aquilo? Como é que você vai fazer? Porque a mãe fica, né? Preocupada. Preocupação com coisa que isso traz solução. Preocupação não traz solução. Preocupação não traz provisão. Aí você fala, não, besteira. O céu está azul. Jesus disse que assim como o Pai alimenta as aves do céu, que não trabalham nem fiam, também me alimenta, também cuida de mim, porque para mim sempre vem, para mim sempre é, para mim sempre foi, para mim é assim que funciona. Eu nasci pro melhor. É assim, gente, não tem jeito. É assim. Isso é besteira. Tira a importância emocional. Isso é bobagem. Isso é reflexo da crença que eu tive lá atrás. Eu não vou ficar nutrindo isso. Isso não está me projetando para lugar nenhum. Então eu não quero. Usa uma coisa que eu aprendi muito com os Elohim. Tudo aquilo que você sente de positivo é porque é a verdade do seu espírito. Tudo aquilo que você sente de negativo é mentira para o seu espírito. A pessoa em conta sentiu aquela coisa, daquela dor de barriga, né? Você fica até de piriri dias antes de chegar o boleto. Por quê? Aquela força em você está te dizendo, meu filho, isso é mentira. A falta é uma mentira. Observa, abre o olho. Mas é o olho aqui de cima, não é o olho de baixo que fica vendo problema, não. Você sabe de qual olho que eu estou falando? Abre o olho aqui de cima. Enxerga a sua volta. Onde é que você está vendo falta? Não tira o ser humano. Tira o ser humano, tira a vida humana. Observa os animais, observa a natureza, observa o céu. Observa as estrelas de noite, vai lá no Google ver umas fotos de galáxia. Pesquisa lá quantas espécies de aves existem só neste planeta. E depois se faça a pergunta, onde é que falta existe? Só na vida do ser humano. Presta atenção, só tem na vida do ser humano. Por que só tem na vida do ser humano? Porque ele é o único ser neste planeta que acredita em falta. Os animais não acreditam em falta. Eles não ficam estocando comida. Porque eles pegam aquilo que eles precisam agora. Porque tem uma coisa instintiva neles que diz, sempre tem. Olha para você ver. Uma vaca é mais positiva que a gente. Uma barata é mais positiva que a gente. Uma pulga é mais positiva pra gente. Do que a gente, aliás. Porque a pulga não tem cheque, não tem cartão de crédito, não tem bolsa cachorro, bolsa sangue, bolsa cachorro para poder acumular e ter uma ajuda financeira para dar conta, não, porque ela sabe que sempre tem cachorro. Nunca vai faltar para ela. Sempre tem cachorro, sempre tem gato. Não é um problema. Não tem que estocar. A pulga não tem um freezer de sangue de cachorro. Não tem. Não tem supermercado onde ela compra. Porque ela sabe que sempre tem. Você. Sempre tem para você também? Se sempre tiver, vai ter. Se essa for a sua determinação, sempre vai ter. Mas tem uma coisa, não anula. Por que eu estou falando para não anular? Se você contraria o seu foco, você confunde a sua mente. O que acontece? Ela vai considerar aquilo que foi vivenciado por mais tempo, você nutriu por mais tempo, e em maior contundência energética. Ou seja, você nutriu a porcaria pela vida inteira, aí você está agora dizendo que a sua vida é uma maravilha e você se confunde, cada hora você está falando uma coisa. O que a sua mente vai fazer? Ela vai trabalhar com aquilo que é mais seguro.
Para ela, claro, ela já experimentou que a vida é uma bosta, então para ela é mais segura a bosta. Aí você tá falando, a vida é feliz, minha vida dá tudo certo, tudo é maravilhoso, eu sempre consigo tudo. Aí daqui a uma semana você começa, aí como é que eu vou fazer para conseguir isso? Pronto, já confundiu a cabeça. Por isso que Jesus fala que a dúvida anula o processo. Porque precisa da sua cabeça, precisa da sua mente, ela tem que dar o direcionamento para o poder do Espírito. Quando você duvida, o que você está fazendo com o poder do Espírito? Você está confundindo a sua mente. O poder do Espírito não se confunde, mas ele flui por aquilo que a sua mente mostra, que é o caminho, aquele é o caminho, então é por ali que ele vai. Aí você está dando aquele caminho para o seu Espírito, né? Abra-te o mar e vai, né? Ordena que o mar se abra, mar que eu quero passar, abra-te sésamo, pronto, você dá aquela ordem, abra-te sésamo, mas o que acontece? Você se confunde com a ideia no dia seguinte, pronto, aí a sua mente entrou em parafuso. Espera aí, para onde é que é para ir? Que eu já não sei mais onde é que é para ir. É para abrir a porra do mar ou é para trazer dívida? Entre abrir a porra do mar, que é uma coisa que eu nunca fiz, e criar dívida, que é uma coisa que eu sou programada para fazer desde que o mundo é mundo para essa criatura aqui, eu vou criar dívida, é claro, é mais seguro. Ué, pensa você num trabalho, você está trabalhando com uma coisa diferente, né? Te mudaram de setor. Você está começando a trabalhar naquele setor novo. Aquilo é uma novidade para você. Você precisa de tempo para se adaptar àquele setor e àquele tipo de serviço. E você pode ter certeza, nos primeiros dias que você está naquele setor ali, se alguém chegar para você e falar assim, fulano, você quer voltar para o outro, se você gostava do outro, né? Na mesma hora você vai voltar, porque você está mais habituado a fazer aquele outro, está mais habituado a viver naquele trabalho, naquele ritmo, naquela coisa. Assim é a sua mente. Se você contraria o foco, imediatamente ela fala, não, opa, então deixa eu voltar para cá, eu já estou acostumado a criar merda mesmo, então tá tudo bem. Já que é no banco, esse negócio de abrir o mar, esse negócio de fazer chover, as bênçãos de fazer acontecer as coisas do nada, entre aspas, porque nada flui do nada, flui de Deus. Deus é tudo, é energia que cria tudo. Emana tudo que você pede, tudo que você precisa, tudo que você determina. Essa força emana para você. Mas se você se confunde, se você não mantém o foco, você volta lá para trás e continua criando aquilo que você criou a vida inteira, que é mais fácil. Então, gente, reprogramar-se no quesito crenças nada mais é do que ser incisivo em colocar na sua cabeça as ideias que você quer na sua vida. Não importa a realidade, você vai saber que a realidade é um produto do que vem lá atrás. Então você não vai ficar culpando a realidade por não ser aquilo que você está afirmando há 3 dias, né? Peraí, pô. Vamos dar um desconto, né? Se mantenha. Ah, por quanto tempo? Pelo tempo que for preciso, até que sua vida seja o que você quer. Não arrede o pé, como diz Atena. Haja o que houver, não arrede o pé. Minha vida é fácil, foda-se o que está acontecendo lá fora. A minha vida é fácil. Vem, pra mim vem. Aí você vai e procura um emprego e a resposta é não. Não me interessa, pra mim vem. Ah, mas o dinheiro, né, tá acabando. Pra mim vem. Ah, mas não tem namorado na praça porque todo homem não presta, toda mulher. Não, pra mim tem. Pra mim sempre vem. Pra mim sempre acontece. Pra mim sempre flui. Ah, eu tô usando uma oportunidade. Pra mim vem, eu tô pondo que vem, ponha. Como se você fosse um cesto. Você vai encher seu cesto de quê? De coisa boa, né? Você tá num pomar, você vai pegar as frutas mais bonitas, né? Ou você vai comer fruta podre, só se você for muito idiota. Só que na vida da gente, a gente tá comendo o quê? Fruta podre. Escolhe a fruta madura, é só uma questão de escolher. Olha, não tem nada de difícil. É só escolher o que você quer acreditar. Na segunda aula vamos falar disso. E põe. Não, para mim vem. Para mim é assim. É assim que funciona. É assim que eu quero. É assim que eu acredito. É assim que vai para frente. Sendo enfático. Determinando e se mantendo naquilo, aquilo pega. Passa um tempo, aquilo pega.
Ah, eu já fiz isso muitas vezes. Para encerrar, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo na infância. Já contei isso para muita gente, né? Para alguns aqui não vai ser novidade, mas tem gente aqui que com certeza não ouviu essa história. Eu tinha uma letrinha muito feinha, um garranchinho, né? E aí, eu fazia muito o dever de casa da escola com uma amiga minha, que sempre teve uma letra linda, maravilhosa. A letra dela era linda. E num determinado dia a gente estava sentado na mesa, fazendo o dever de casa, as nossas mães conversando e dando uma fiscalizada, que mãe, você sabe como é, fiscalizando os cadernos e olhando as coisas. E a minha mãe, coitada, na inocência, não foi na maldade, porque eu a conheço, disse: ah, ele nunca vai ter uma letra igual a dela. Né? As letras dele são muito diferentes, nunca vai ser redondinha, né? Assim como a dela, da menina. Aí eu escutei, eu olhei para ela assim, você falou o quê, diaba? Ah, nunca vou ter, né? Aí desafiou, né? Que você sabe que a vida faz, às vezes ela desafia a gente, né? Falei, ah, então tá, vou ter sim. Ó, isso foi com menos de 10 anos. Aí eu coloquei na cabeça, ó, a crença. Vou mudar minha letra. Não, eu consigo sim. Eu consigo fazer a minha letra ficar igual a dela. Gente, olha o que eu fiz. Eu não tinha consciência de nada disso que a gente conversa hoje aqui, do que eu passo para vocês. Eu falei, minha letra vai ficar igual a dela. Eu peguei aquela raiva, né? Minha letra vai ficar igual a dela. Eu determinei dentro de mim. O que aconteceu? O meu cérebro começou a entender a informação. De tanto que eu falava, vai ficar. Minha letra é igual a dela. Aí eu comecei a afirmar, né? Eu posso, eu consigo. Eu vou fazer esse trem. E começava. Aí eu pedi um dia o caderno dela emprestado. E comecei a escrever as palavras, o jeito da letrinha que ela fazia, comecei a fazer. Em um mês, a minha letra estava igual a dela. Igual. Tanto que a gente estava na sala, estávamos na mesma sala, a professora estava corrigindo as tarefas lá em cima da mesa, ela não sabia qual era o meu caderno e qual era o caderno dela. De tão parecida que as letras estavam. Eu consegui fazer aquilo em um mês, porque eu falei que eu consigo. Minha letra é. Quando eu falei a minha mente entendeu, pô, a letra dele caralho, vamos fazer o negócio funcionar assim. Aí meu cérebro começou a entender que a minha letra era assim. E fui, até que eu consegui escrever assim. E ficou para sempre minha letra, muito parecida com a dela. Até hoje. Claro que eu mudei meu jeito de escrever depois de um tempo, mas ainda é um pouco parecida. Para você ver o poder de crença. Você põe uma coisa na sua cabeça e se acredita naquilo e fala, eu vou, às vezes, nem que faça por raiva, mas faça. Você acredita naquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou vestir aquilo e cismou. E cismou, acabou. Você sabe como é cismou, acabou, né? E é assim com o poder de crença. O que você coloca na sua cabeça e que impregna, em que veste como uma roupa, pronto. Aquilo vira a sua realidade. Gente, espero que vocês tenham entendido essa primeira aula de crença. A gente se encontra na segunda aula. Escolhas. Também tá muito legal, tá certo? Não se esqueça aí de que crer é a chave. Até lá.